Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo aprovado. Hoje eu estou aqui com o Arthur, foi nosso aluno, e o Arthur detonou nas provas de residência médica, passou para anestésio. Arthur, seja bem-vindo. Obrigado. Eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal de casa, para eles conhecerem você melhor e de onde você veio e para onde você está indo. Tá, meu nome é Arthur, eu sou médico formado pela Universidade Federal do Cariri, que é na região do interior do Ceará. Eu vou fazer residência de anestesiologia, começar esse ano. Eu passei em 3 residências, 3 provas, das 4 que eu fiz, que foi na SUS São Paulo, foi o primeiro lugar geral do acesso direto. Também pelo ENARE eu fui aprovado no HGF, em Fortaleza, e pela SES Pernambuco eu passei para o IMIP, em Recife. E estou muito feliz e uma grande honra estar aqui. Assisti muitas aulas. Arrebentou, viu? E valeu muito a pena. Arthur, me diz uma coisa. Quando você decidiu que você queria ser médico? Cara, toda vida que alguém me faz essa pergunta, eu respondo uma coisa diferente. Sinceramente, eu não sei mais como é que eu decidi, mas eu sei que foi uma aposta. Achei que ia gostar do curso, eu não conhecia nenhum médico, ninguém que tinha feito medicina. Não tem nenhum médico na sua família? Não. Tinha alguns amigos que tinham interesse em fazer e foi uma aposta e acabou que deu muito certo. Eu me encontrei bastante no curso. Que bacana. É um curso bem fácil de se encontrar, né? Assim, tem muitas áreas. Sim, a medicina é bem ampla, né? Pelo menos até hoje eu gosto bastante. Legal. E em que momento da faculdade você percebeu que você queria fazer anestesiologia? Olha, quando eu decidi que queria fazer residência de alguma coisa, e a princípio eu queria fazer clínica médica, acho que no meio da faculdade, quando eu comecei a fazer estágios, eu via os professores especialistas, né, professores que tinham feito residência, e eu sentia bastante diferença, assim. Eu queria ter aquela formação, eu queria... Minha formação eu considero muito boa, mas é uma faculdade de interior. Eu queria ter a experiência de ir para um grande centro, de capital, e ver como é que ia ser. Mas eu precisava me organizar. Então, depois que eu formei, eu já pensava em trabalhar. Eu trabalhei 3 anos, eu completo 3 anos de formado. Legal. Nesse mês, né? Então, trabalhei bastante. E aí, nesse período, trabalhando, eu fui vendo que a anestésio talvez seria uma área que ser mais compatível comigo, com minha personalidade, com minhas habilidades. E isso foi já no ano de preparação, já estava estudando, já estava fazendo estratégia. Legal. E aí eu decidi fazer anestésio. Então você se formou ainda meio que sem saber para onde você iria. Eu sabia que eu queria trabalhar, pra plantão. Entendi. Aí você ficou 3 anos dando plantão. Foi. E aí decidiu vou fazer anestésio. Na verdade, com 1 ano e meio, eu vim me preparando, né, assim, financeiramente e tudo. Mas com 1 ano e meio que eu estava formado, eu disse, tá, agora é hora de me organizar e me preparar. E em novembro de 2023 eu assinei o extensivo. Legal. 52 semanas, e foi isso. 52 semanas depois eu fiz a prova, e aí agora, aprovado, eu estou completando 3 anos, né? Legal, bacana. E em que momento da sua jornada você conheceu a gente, conheceu Estratégia Med? Cara, eu acho que eu conheci, eu já estava trabalhando quando eu conheci a Estratégia. Eu lembro que tinha os simulados, né? Simulados. Você fez os simulados? Fiz os simulados antes de assinar. Os simulados são gratuitos. Gratuitos, aí tem um PDF que sai com comentários de todas as questões, né? Muito bom aquele PDF. Eu não lembro se foi pelo simulado ou se foi pelo banco de questões, que tem um amigo que assinava, que ele faz infecto hoje, lá em Recife também, lá no Oswaldo Cruz, e ele assinava o banco de questões, falava pra mim, que era muito bom, e eu peguei o acesso dele, vi ali como é que funcionava, achei muito interessante. E só que na hora de assinar, tem o extensivo, que me garantia também o banco de questões, os sprints, naquela da Black Friday, que eu comprei tudo, tá? Foi em novembro de 2023, é mês da Black Friday, eu quero ter todos os materiais disponíveis, e daí eu vejo o que eu faço com isso, né? Foi a forma que eu achei melhor, né? Eu prefiro materiais completos, assim, daí eu decido o que eu vou estudar e eu me direciono. E aí você assinou, então, o extensivo Residência Médica. O que você achou do extensivo? Porque o nosso extensivo, cada aula tem vários formatos diferentes, né? Por exemplo, Lei 8.080. Você abre ali a aba, aí você vai ver uma aula completa, o PDF da aula, né, o livro-texto, uma aula resumo, o resumo estratégico, o flashcard, mapa mental. Mapa mental, e a gente ainda libera os slides da aula. O que você achou de encontrar dentro de cada aba todos esses formatos assim pedagógicos? E para mim isso foi o ideal, né? Porque eu
apesar de que eu segui o cronograma, não sou uma pessoa muito assim de seguir ordens para estudar. Eu vou no que eu tenho mais interesse de aprender primeiro. Então, eu segui o cronograma, mas eu conseguia me gerenciar. Eu tinha a sensação de controle, porque eu conseguia me gerenciar no sentido de que cada assunto eu escolhia se eu assistia a aula. Preventivo, eu assistia a aula. Era aula e questão. Não li a apostila. Não li mesmo. Acho que estava as primeiras ali, uma apostila ou outra. Mas outras especialidades, eu lia a apostila na íntegra. Outras eu só lia o resumo e fazia questões. Então, isso variava bastante. Entendi. E você teve acesso ao cronograma. Aí você falou, não sou uma pessoa muito de seguir o cronograma, mas você chegou a seguir o cronograma? O que você achou dele? Acho que até a semana 50, assim, o 48 quase completo. Não cheguei a completar tudo, mas eu fiz quase tudo. As últimas semanas são de revisão, né? A revisão eu dei uma improvisada, mas eu gostei bastante do cronograma, porque ele traz uma sequência muito lógica de assuntos e, principalmente, as revisões. Então, definir como é que você vai fazer a revisão é muito difícil, né? E cada pessoa acha que tem a sua melhor forma, mas a revisão é uma coisa obrigatória. E aí no cronograma ele já traz, primeira semana tem hipertensão, você vai estudar hipertensão, na segunda semana também hipertensão parte 2, tudo bem. Na semana 5 ele vai trazer hipertensão de novo para você revisar, revisão 1. Em algum momento ele vai trazer a revisão 2 também. Ele volta para você revisar de forma espaçada aquele conteúdo, isso, né? E já pré-definida, né? Então não preciso me preocupar em estar elaborando como eu vou fazer essas revisões. Perfeito. Ou seja, é um cronograma que além de você estudar a matéria que precisa estudar, dentro do cronograma você encontra os temas para revisão espaçada. Aí você não precisa ter um cronograma paralelo de revisão. Não preciso. Muito bacana. Eu definir para mim quais os gatilhos que eu ia... o que ia ser o gatilho para eu estudar aquele tema de novo, revisar, né? Aparecer no cronograma revisão é um gatilho muito simples, né? E também quando eu estava errando muita questão de um assunto, eu ia lá e voltava a resolver mais questões. Mas aí fica bem automatizado, não precisa ser se organizando além da conta, né? Tá bem organizado. E os flashcards você usou? Usei. Flashcards, tinha assuntos que eu lia só os flashcards. Legal, você pegava os flashcards e batia eles. No mínimo eu li os flashcards. Acho que esse era o ponto mínimo de aprendizado para mim, assim, não vou assistir a aula, esse assunto. Não vou assistir a aula, não vou ler a apostila, no mínimo eu vou ler os flashcards. Isso aí era obrigatório. Porque eu realmente vi todos os assuntos, acho que assuntos até aqui não estavam no cronograma. Em algum momento eu peguei e dei uma revisada ali. Legal, bacana. Pelo menos flashcards. E as videoaulas, você assistiu? Assisti muito, né? Mais do que li, eu assisti videoaula. E o que você achou? Gosto bastante. Eu acho que as videoaulas mais completas, eu tenho essa sensação que o Estratégia traz aulas... acho que tem aula resumo também, né? Tem os dois tipos, tem um formato completo, aula completa, e se você tiver com um tempo muito apertado, aí você vai para aula resumo. Mas quase sempre eu fazia aula completa, eu prefiro. Se tem uma possibilidade de ter uma aula, o professor explicando ali, pegar a lei e vai artigo por artigo destrinchando, eu não vou ler aquela lei, cara. Para mim a melhor forma é assim. E gosto bastante, não só na preventiva, mas também, tava conversando lá fora, gastro, tinha materiais muito complexos, aulas muito extensas. Algumas pessoas isso é uma desvantagem para mim, particularmente pensando em fazer uma residência concorrida, como é anestésio, você precisa ter detalhes, né? Você precisa estar com um conteúdo realmente bem refinado. E você conseguir isso a partir da aula é muito interessante, né? Sem precisar estar lendo rodapé de livro, de apostila. Legal. Agiliza bastante o processo. Você senta uma horinha ali, assiste a aula e tá resolvendo. Já sai com aquele conteúdo completo, né? Sai, como se você tivesse lido o livro todo, né? Legal, então, bacana. Muito interessante. Você chegou a fazer, você chegou a assistir alguma aula resumo? Assisti aulas resumo também. E o que você achou das aulas resumo? Eu gosto também, mas no sentido de revisão às vezes, né? Sim. Se é um tema que eu já tenho afinidade, vale a pena ver a aula resumo, para ver se eu não tô deixando passar nada. Se é uma revisão, para mim faz sentido também. Se é um tema que eu tô tendo o primeiro contato agora, aí eu prefiro uma aula mais completa, né? Mas eu acho que isso é aquela coisa, você consegue adaptar para a sua necessidade, né? Por isso eu acho muito interessante você ter essas ferramentas todas. O interessante do material do extensivo é justamente isso, porque você tem ali diversos formatos pedagógicos e aí você adapta aquilo à sua realidade naquele momento. Você consegue gerenciar. Você consegue gerenciar, exatamente. E o banco de questões, você usou? Bastante. O banco de questões eu acho que é o principal, né? Você gostou bastante dele? Muito, muito. Principalmente por as questões serem comentadas alternativa por alternativa. Isso faz toda a diferença.
saber a certa, geralmente você sabe qual é a certa, mas tem outra ali que gera a dúvida, né? Por que essa questão tá errada? Por que essa tá errada e tava lá explicando. E às vezes não tá errada, né? Às vezes tem questões que a banca elaborou de uma forma equivocada, isso não é raro. Então, você ter essa discussão é muito importante. Legal. E os resumos, geralmente em vídeo, né? A maioria das questões tem. Todas as questões, elas têm tem ali o comentário escrito e tem o vídeo, caso você queira ver o vídeo, muito bom. E tem um fórum, né? E tem um fórum de dúvidas, perfeito. Perguntei muita coisa no fórum. Você perguntou bastante coisa. E às vezes, outras pessoas perguntaram e fica lá, né? Então você consegue ver a dúvida dos outros. Geralmente a dúvida que eu tinha, alguém já perguntou, porque fica de anos atrás, né? A gente deixa, para quem não conhece, a gente tem lá a questão, e aí tem o fórum logo embaixo, que são as dúvidas dos alunos em relação àquela questão. E a pessoa ela não pergunta, é um fórum, né? Então ela não vai perguntar de forma individual e receber essa resposta de forma individual. Fica ali para todo mundo ver, e é ótimo, porque isso gera discussão entre as próprias pessoas que estão resolvendo a questão, né? Eu também estou com essa dúvida, aí vem o professor e explica. Então, às vezes acontece isso que o Arthur falou. Você está com a dúvida, você vai ver, e alguém já perguntou e já está lá a resposta. É bem legal, né? Muito, muito. Às vezes alguém que você conhece, que já passou. Conheço fulano. Não raro. E você usava os filtros do banco de questões? Porque a gente tem mais de 20 filtros. Você pode escolher por instituição, por ano de prova, né? Assunto. Sim. Em épocas diferentes, eu usei filtros diferentes, mas sempre usava. No começo da preparação, eu filtrava as instituições que eu tinha interesse, né? No ano que eu me preparei, a SURSE, que era uma das principais provas que eu fazia, acabou, né? Entrou pro Enário. Entrou pro Enário. E daí, então, eu comecei a filtrar menos no sentido de instituições. Mas, como eu fazia revisões, e aí questões que eu tava errando, ou então um tema que eu sentia que eu tava esquecendo ali, aí eu filtrava questões só daquele tema. E quais eram os principais filtros que você usava? Tema. Aí já tinha utilizado de instituição, mas depois a SURSE migrou, você parou de usar? E ano. Geralmente, em questões de 5 anos para cá, você já pegava ali muita coisa, o escopo. E você lembra quantas questões você resolveu, Arthur? Olha, no banco do Estratégia, no final de tudo, assim, a gente tava na casa das 18 mil questões. Muita mais coisa. De 18 mil. Muita coisa. Simulados, né, que fiz todos e era PDF, então não contabilizava, então foi muita questão. 18 mil é muita questão, gente, muita questão. E você sabe desse número aproximadamente porque você chegava a olhar o seu desempenho no analista de desempenho? Olhava constante, todo dia eu olhava o desempenho, né? Né? Porque ele traz um gráfico dizendo quais assuntos você fez, das questões, no dia ou na semana, você consegue separar um período também, né? Qual a sua taxa de acerto, isso é muito interessante também. Você consegue saber ali se você está indo bem ou não, né? Sim, alguns parâmetros. Por exemplo, se eu estou fazendo ali, eu vejo que eu fiz 50% das minhas questões naquela semana foi só clínica médica, eu sinto que estou devendo nas outras especialidades, né? Estou devendo em pediatria, ou em preventiva, alguma coisa eu estou fazendo errado. E também se estou tendo uma taxa de acerto muito baixa, 60%, 50%. Ali você consegue ver o seu percentual de acerto de tudo que você fez ali, né? Porque às vezes engana, né? Você está fazendo ali algumas questões, no final erra mais algumas, ou acerta mais no final, você fica com a impressão de que foi melhor ou pior do que você realmente foi. E lá ele traz realmente a taxa de acerto. Uma taxa de acerto acima de 80% para mim estava satisfatório. Perfeito. E aí eu ia pro próximo assunto. Se eu tô acertando 80%, tá ótimo, vamos pro próximo, né? Legal. Tem muita coisa. E você comentou que você dava muito plantão, né? Que você trabalhou nesses 3 anos. Bastante. Você chegou a resolver questões pelo nosso aplicativo do celular? Sim. No celular e no iPad, né? Então, legal, bacana. Bastante. E você utilizava o tempo vago do plantão? Usava. Fiz bastante simulado no plantão de plantão, domingo, né? Plantão de domingo, simulado. Os simulados geralmente são os domingos. Cara, a maioria das vezes foi assim. Que legal, Arthur. Questões quando tinha um emprego que eu me deslocava bastante de carro, e eu usava o Estratégia Cast também. Ah, perfeito. Então você usou o Estratégia Cast. Usei bastante. As aulas de hemato, eu acho que
não sei se eu assisti nenhuma. Era só... Foi só no Estratégia Cast. Eu escutava o Estratégia Cast e aí resolvi as questões quando chegava em casa. Legal. Para quem não sabe, o Estratégia Cast são as nossas aulas, só que no formato de podcast. Por quê? A gente entende que muitas vezes vocês estão presos no trânsito, tá no banco, fila de banco, né? Ou então, sei lá, tá resolvendo algum problema da vida adulta, né? A gente tem problemas da vida adulta e precisa ir num banco, precisa às vezes em algum lugar onde você não vai conseguir ver ali o celular o tempo todo. Mas coloca o fone, deixa o celular no bolso e vai escutando. Que legal. Então, para vocês, as aulas de Emato foram sensacionais no Estratégia Cast. Professor Rubens, eu vim ver o rosto dele um dia desse. Sim. Que bacana. Mas eu conheci bastante. Que bacana. E os sprints, você chegou a resolver? Resolvi. O que você achou dos nossos sprints? Eu gostei muito dos sprints. Eu tinha vi várias entrevistas, né? Pessoas que eu conhecia, que passaram. Eles falavam, olha, o meu arrependimento com o sprint era não ter feito antes, né? Cara, todo mundo fala isso. Não, meu único arrependimento era não ter começado antes. Aí daí eu comecei bem cedo, eu comecei, eu acho que 2 meses antes. Legal, bacana. Fiz com bastante calma, não sei se eu fiz da forma correta, né? Não fiz um sprint assim, de pegar e resolver até o final bem rápido. Eu fazia pausas, né? Quando eu pegava um assunto que não estava legal, aí eu parava o sprint e abria o banco de questões, filtrava o tema e resolvia aquilo ali até ficar satisfeito. Não, você fez direitinho. Errou uma questão no sprint, opa, não estou muito bem aqui. Aí foi para o banco de questões, filtrou, utilizou o filtro do tema e só na lista daquele tema. E aí eu consegui fazer vários sprints. Eu não sabia exatamente qual prova ia ser o meu destaque, assim. A princípio ia ser o Enari, né? Mas principalmente depois que o Enari passou, eu vi outras provas e aí eu fiz de tudo, né? Então eu fiz sprint do CSPF, fiz sprint do Enari, que tinha muita questão da FGV antiga. Sim, a gente fez questão de colocar a questão da FGV. Foi bom pra porque sentir foi a primeira que vez que a FGV fez prova de residência médica, né? E aí, gente, aqui é a Estratégia Med, né? Estratégia concursos, né? Assim, uma baita experiência já em concurso público. O que a gente fez? Vamos treinar com as questões da própria banca que vai elaborar a prova. Então, a gente fez questões novas no modelo da FGV e colocamos questões também antigas da FGV para vocês treinarem. E fez muita diferença. Fez muita diferença. Preventiva não teve uma correlação boa, né? Mas nas mudou outras o padrão áreas, completamente. Preventiva foi fantástico, mas as outras teve uma correlação muito boa com as questões antigas, né? Então, acabou que foi muito bom. Legal, bacana. Vem cá, e dentre os sprints, você fez o sprint da CSPE. Você achou que o sprint da CSPE teve uma correlação boa? Achei que sim. Os temas, né, às vezes a CSPE traz temas específicos. Porque a CSPE é bem específica, E como eu te disse, eu direcionava assim, se esse tema eu tô bem ou não, se eu sentir que eu não tô legal nesse tema, eu vou pegar o banco de questões e vou aprofundar. Porque a tendência é que as provas estejam realmente nível de R3 agora, né, processo direto. Então, você consegue também. Tem questão de R+. Então, elas estão aumentando a dificuldade, com certeza. Então, achei que foi muito bom, sim. Legal. Eu vi que tinha questões, eu fiz algumas provas de R+, também, então eu vi que tinha questões do sprint que eram baseadas em provas de R3 que tinham tido antes, né. E as revisões de véspera, você assistiu? Assisti algumas, não fiz todas. Eu vi, com certeza, vi de preventivo, vi de gineco. Legal. Cara, acho que foi cirurgia, não lembro se eu vi cirurgia, mas preventivo e gineco, com certeza eu vi. E você gostou? Gostei, muito bom. Quando chega, porque o sprint tem aquela parte das questões, né? Sim. Mas tem, acho que é a metade do assunto, né? Tem as revisões de véspera, tem a hora da verdade. É uma reta final mesmo, aí vocês encontram na aba do lado ali. Afunilando. Isso, assim. revisão de véspera, hora da verdade, premonição. Premonição, eu vi algumas premonições também. Então, assim, quando você vai chegando próximo à prova, vai aparecendo conteúdo. E próximo ali, nos últimos dias nessa prova, você às vezes está muito ansioso, não consegue mais fazer questão. Eu acho que não é a hora de estar mais fazendo um monte de questões nas últimas semanas, né? Você preferiu mais dar uma descansada para estar melhor preparado, descansado para as provas, né? Descansar e revisar o assunto, revisar alguma coisa todo dia. Mas eu não fazia mais um monte de questões, tipo assim, na véspera, na semana da véspera, né? E aí, nessa hora, as revisões de véspera ajudam bastante, né? Legal, bacana. Tá com a cabeça quente, né? Ó, já encaminhando aqui para o final. Você escolheria o Estratégia Med de novo? Com toda certeza. Escolheria sim. Legal. Com certeza, extensivo. E talvez, acho que mesmo se não tivesse as 52 semanas completas para fazer, como eu fiz,
se fosse para assinar hoje, eu assinaria o extensivo de novo, com certeza. Legal, bacana. Arthur, e o que você acha que vai mudar na sua vida? Você vai fazer agora residência em anestésio, 3 anos pesados de residência, mas você vai sair especialista, com o seu RQE. O que você acha que vai mudar na sua vida, caso você, comparando com um outro caminho que seria não fazer residência médica e permanecer como generalista? Olha, uma pergunta difícil, né? Mas eu é acho uma pergunta que vai te projetar lá para frente, projetar, né? Quando projeta a gente assim, fica difícil, mas eu acredito que a principal seja uma sensação de satisfação pessoal. Se você pensa em ser especialista, você tem vontade de ser um médico mais capacitado e atender melhor, exercer a sua profissão com uma qualidade melhor, é indispensável você fazer uma residência médica. Perfeito. E é o padrão ouro da formação médica no Brasil, pelo menos. Então, eu tenho uma perspectiva de satisfação pessoal, e isso aí ninguém me tira, né? Legal. Eu acredito que a remuneração vai melhorar também, a qualidade de serviço. A tendência é o especialista, aquele que tem RQE, ainda mais da anestesia, você dá um salto, né? Em relação a ser generalista. Em termos assim, vai trabalhar um pouco menos e vai tirar mais. Tirar mais, exato. Eu acho que a qualidade de trabalho, né? De condições de trabalho. Isso aí. Tende a melhorar, e você estando em grandes serviços, isso é um ponto positivo também. Mas independente de qualquer coisa, a satisfação pessoal eu acho que o principal. E se você tem vontade, eu tinha essa vontade, já, como eu falei, desde a graduação, de ser um médico especialista, e a residência é o melhor caminho para isso. Então, eu estou muito satisfeito já de conseguir entrar, espero conseguir concluir a residência bem, e com certeza vou estar bastante satisfeito com a minha escolha. E se você pudesse dar um conselho para quem está assistindo a gente, uma orientação, alguma orientação que você gostaria de ter recebido quando você começou a sua jornada e que você viu, pô, isso é fundamental. Olha, o que eu acho que é mais fundamental, assim, indispensável, é você ter certeza do que você quer fazer. O conselho que eu dou a todo mundo que me pergunta, tira um dia, uma semana, para você decidir que você quer fazer residência médica e você decidir qual o processo que você vai fazer. Vou assinar uma estratégia, vou fazer o extensivo, beleza. Depois que você se decidir, aí tocar pra frente e focar no processo, não dá mais pra estar se questionando se vale a pena, será que é isso mesmo? Aí você pensa depois, quando você passar. Porque vão aparecer, né, coisas pra tentar dissuadir você. Sim. Desestimular, isso aí sempre vai ter, em tudo que você tá empenhado pra fazer, né? Sim. E se você deixar isso te atrapalhar, vai ser muito ruim. Então, pra mim, eu não escutava, assim, ruídos externos, eu só focava no processo, e aí agora quando eu passei, eu consegui respirar um pouco assim, ver o que tá acontecendo, e ter a certeza de que tá valendo a pena, né? Sim, confiar no processo, né? Confiar no processo, o famoso confiar no processo. Pessoal, e esse foi o nosso bate-papo aprovado. Arthur, quero te agradecer por você ter concedido essa entrevista pra gente. Que Deus te abençoe muito na sua residência, que você seja muito feliz. Qualquer coisa, a gente está aqui por você, tá? Saiba que você faz parte aqui da família Coruja, você vai ser sempre muito bem-vindo aqui. E se você gostou de tudo isso que você viu aqui, quer conhecer o Estratégia Med, não deixe de passar lá na nossa plataforma, de olhar as aulas gratuitas aqui no YouTube. A gente oferece muito conteúdo gratuito para vocês. É só vocês se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações e vem ser coruja, porque você não vai se arrepender.